Olá pessoal, seja bem-vindo a esse nosso terceiro vídeo do nosso treinamento sobre desenho de cavalos. Nesse vídeo eu vou tentar ser um pouco mais rápido e agora a gente vai ver aqui algumas dicas sobre como desenhar pelos. Os cavalos eles têm pelos bem finos, né? E normalmente eles são curtos, né? Tirando aquele da crina, né? Eles têm pelos bem curtos mesmo. Como por exemplo, aqui eu estou usando lápis B, lápis claro. Eu vou apenas fazer uma superfície de cinza aqui. Lembrando que se você estiver usando uma referência, seja bem fiel aonde esteja mais claro e onde esteja mais escuro, tá? Respeite a risca mesmo as tonalidades de luz e sombra. Então eu vou deixar aqui um pouco mais claro nessa parte, um pouco mais escuro aqui, só para a gente entender melhor como que fica os pelos distribuídos em ambas as partes. Então, depois que eu faço esse sombreamento, eu pego o papel higiênico, né? Ou esfuminho se você preferir, mas normalmente eu vou usar papel porque é uma área maior. Então, eu vou dar uma esfumada aqui esse tom de cinza que a gente fez aqui inicialmente. Deixa esse tom acinzentado aqui mesmo. Tá com uma parte mais clara, uma parte mais escura. E aí você vem ou com lápis ou com uma lapiseira, né? Eu tô aqui com a lapiseira, um grafite 4B. Nós vamos fazer aqui os fiozinhos dos pelos. Normalmente o pelo do cavalo, por ele ser muito pequeno e curto, eu não costumo fazer exatamente fio a fio como é cabelos, né? Ou pelo de alguns outros animais. Mas eu dou uma sugestão de como ficam os fios, né? Fazendo alguns traços mais fortes. Lembrando de deixar o final e o início de cada fio sempre com pontas finas, tá? Você pode estar usando aqui o pincel para dar uma fixada melhor, ou esfuminho se você preferir. Lembrando que se você passar muito esfuminho ou papel higiênico, essa textura de pelo ela acaba sumindo. E depois que eu faço aí o detalhe com lápis ou com a lapiseira, eu venho com a borracha, essa borracha com a ponta fina, e vou definindo melhor os fios. Aqui eu peguei uma outra caneta borracha, mas é a mesma coisa, tá? Essa aqui é só um pouquinho mais grossa. Aí eu volto com o pincel. E aí a gente já consegue ver um pouco do efeito dos pelos. E como eu mencionei, pelo de cavalo é muito curto, então ele não vai aparentar muito. Então a gente dá uma sugestão para dar aqui uma textura a mais, que não dá para fazer os fio a fio, né, por conta deles serem muito pequenos. Algumas partes do cabelo, como nas crinas, por exemplo, ou cauda, em que vão ter mechas de cabelos, né, vão ser cabelos mais caídos, ou vão ter partes mais para cima, né, cabelos para cima, como o cavalo, ou melhor, aqui no topo da cabeça do cavalo, às vezes ele tem essa crina para cima aqui com um topete.
Nessa parte aqui a gente faz como se estivesse fazendo cabelo mesmo. A gente já define os pelos fio a fio. Embora eu gosto de fazer esse primeiro tom de cinza aqui, deixando ele com esse tom mais acinzentado, mas já mantendo aqui um detalhe dos fios, e ou com papel, esfuminho, dou uma esfumada aqui no tom de cinza, que é para ele ficar mais uniforme. E com a lapiseira, um lápis bem apontado, mais escuro, né? Essa aqui tá com grafite 4B. Eu venho definindo os fios. Isso se você quiser tons de cabelo mais escuro, né? Caso seja um cavalo branco, por exemplo, ou com cinza mais claro, aí a gente vai sugerir fios mais claros, né? Então a gente vem com a borracha e vem formando esses fios. A gente vai praticamente desenhando os fios com a borracha. Ele vai ter esse tom mais claro, tá? É assim que a gente faz esse tipo de cabelo. Concluindo esse daqui, né? São algumas mechas que tanto pode estar na crina do cavalo como na cauda. Vou fazer a mesma coisa. O que vai mudar aqui é a direção dos fios, né? E outra coisa, mesmo que o fio seja mais longo, a gente não faz o fio completo. A gente vai fazendo por partes e depois a gente vai unindo essas partes e, por exemplo, essa parte aqui a gente faz assim, continua na frente e faz a outra parte, tá? A gente não faz um fio logo de uma vez. A gente vem por partes. Aí a gente vai dando continuidade para que no final a sensação seja de que foi feito um traço só, mas que foram feitos vários tracinhos formando esse traço. E aqui é a mesma coisa. Com relação à tonalidade, se você quiser mais escuro, você faz um tom de cinza mais, um fundo cinza mais forte, né, um pouco mais escuro. E aí com um lápis ou uma lapiseira com grafite mais forte, né, no caso aqui um 4B, que é bem mais escuro, você vem fazendo os outros fios. Note que aqui eu estou deixando um brilho e fica bem parecido com o cabelo de um ser humano mesmo, tá? Essa é a ideia mesmo, quanto mais natural parecer melhor. Aqui não tem referência, então eu estou improvisando mesmo. Aqui eu venho com o pincel para realçar um pouco mais, né, e dar uma fixada melhor do grafite. Quando a gente está fazendo o cabelo, você pode usar o esfuminho, tá? Mas assim, não faz muita força, porque se você fizer muita força, pressionar muito forte o esfuminho, ele vai esfumar mais a grafite e aí vai acabar perdendo um pouco os fios, né? Então é por isso que para cabelo e pelo eu dou preferência ao pincel. Se for, por exemplo, um cavalo branco, né? Ele tiver com pelos brancos, aqui ó, eu vou fazer um tom mais acinzentado. Não precisa se preocupar em deixar fios aqui, tá? Dá uma esfumada rápida aqui. E com o mesmo lápis eu vou fazer aqui alguns fios. Sugerir alguns fios, né? Porque como a gente pretende fazer pelo na cor branca, um tom mais claro, a gente vai fazer usando a borracha. Então com a borracha a gente vai desenhando os fios brancos.
Assim a gente faz tons mais claros. Então, pessoal, o nosso vídeo de hoje, né, é até um pouco mais simples que os outros, apesar de parecer um pouco mais complexo, mas não, é bem fácil. É só fazer esse passo a passo mesmo. Lógico que vai requerer um pouco de treino, mas você vai conseguir facilmente, eu tenho certeza disso. Deixa no comentário aí o que você está achando desses últimos vídeos. E se você caiu de paraquedas nesse vídeo, veja os outros vídeos também, tá? Não assista o próximo vídeo antes de fazer os exercícios anteriores. Vamos por partes, passo a passo. Vai fazer com que você consiga um resultado melhor quando estiver fazendo o desenho final. Legal? Então valeu, pessoal, um abraço e até o nosso próximo vídeo.